E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai voltar no tempo para um dos episódios mais bizarros e decisivos da nossa história, a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Segura aí que essa história é melhor que novela. Vamos botar o pé em 1807. A Europa está pegando fogo. De um lado, a Inglaterra, a rainha dos mares, do outro, a França, com um carinha baixinho invocado e gênio militar chamado Napoleão Bonaparte. Portugal, coitadinho, estava no meio desse sanduíche, tentando ser amigo dos dois. Sabe aquela pessoa que não quer briga e acaba se dando mal? Pois é, Napoleão decretou o bloqueio continental, basicamente dizendo: Europa, ninguém mais compra nada da Inglaterra. Quem comprar, eu invado. E Portugal, que devia até as calças para a Inglaterra, ficou numa sinuca de bico. Se parasse de comprar, a Inglaterra acabava com eles no mar. Sei continuas. O exército do Napoleão vinha marchando. E o que o nosso príncipe regente, Dom João, decidiu fazer? Lutar bravamente pelo seu país, enfrentar o exército mais poderoso da época, que nada. Ele olhou para a rainha, a mãe dele, Dona Maria, e que já não estava muito bem das ideias, coitada, e por isso era chamada de a louca, olhou para os ministros e teve a ideia mais fora da caixa possível. Quer saber? Vamos embora para o Brasil. Imagina a cena em Lisboa. Não foi só a família real que veio. Foi a maior operação de mudança da história. Pensa em 15 mil pessoas da elite portuguesa, menos nobres, juízes, funcionários públicos, generais, fazendo as malas às pressas. Era caixote para tudo que é lado, gente correndo, navio sendo carregado até a boca. Eles trouxeram tudo: móveis, obras de arte, joias, documentos e, o mais importante, cerca de 60 mil livros da Biblioteca Real. Foi tipo um salve-se quem puder da realeza, só que levando a casa inteira nas costas. A viagem foi um caos. Foram mais de 50 dias no mar, em navios superlotados, com pouca água e comida estragando. A higiene inexistente. A galera pegou doença, teve surto de piolho. Sim, o futuro rei de Portugal e toda a sua corte chegaram ao Brasil se coçando. Diz a lenda que as mulheres, para se livrarem dos piolhos, rasparam a cabeça e começaram a usar turbantes. E as brasileiras, achando que era a última moda europeia, começaram a raspar a cabeça também. A primeira parada foi em Salvador, na Bahia, em janeiro de 1808. E lá mesmo, Dom João já tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele assinou a abertura dos portos às nações amigas. Lembra que o Brasil só podia fazer comércio com Portugal? Acabou. Essa foi, na prática, a primeira grande paulada no nosso status de colônia. O Brasil estava livre para negociar com o mundo, ou melhor, com a Inglaterra, que era a nação amiga da vez. Depois de um tempinho na Bahia, a comitiva seguiu para o Rio de Janeiro, que viraria a nova capital do Império Português. Pensa na transformação. O Rio era uma cidade colonial, pequena, suja, sem estrutura nenhuma. De repente, ela precisa abrigar a realeza e milhares de nobres acostumados com o luxo europeu. Onde essa gente ia morar? Simples. Desapropriação. Os soldados batiam na porta das melhores casas. Corimbovan Ampeme, que significava príncipe regente, e o morador tinha que dar no pé. O povão, com toda a sua criatividade, logo traduziu UP, Rua para Ponhaci. Na rua, a chegada da corte foi um choque cultural gigantesco. Os portugueses achavam os brasileiros uns selvagens.
e os brasileiros achavam os nobres portugueses uns esquisitos, com suas perucas e roupas de veludo debaixo de um sol de 40 graus. Mas apesar do caos, o Rio de Janeiro começou a se modernizar na marra. Dom João, apesar de ser pintado como um medroso comilão, e ele realmente adorava um frango assado, não ficou parado. Ele criou o Banco do Brasil, a imprensa régia antes disso. Era proibido imprimir qualquer coisa aqui, o Jardim Botânico, a Academia Militar, a Escola de Belas Artes, teatros, bibliotecas. Ele trouxe uma estrutura de Estado para a colônia. O Brasil, que era o quintal de Portugal, de repente virou a sede do Império. Em 1815, ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, oficialmente não éramos mais colônia. Estávamos de igual para igual com Portugal. Pelo menos no papel, essa inversão de papéis foi a semente da nossa independência. A elite brasileira se acostumou com a liberdade, com o poder, com o progresso que a presença da corte trouxe. Quando Napoleão finalmente foi derrotado lá na Europa, em 1820, estourou uma revolução em Portugal, exigindo a volta do rei e que o Brasil voltasse a ser colônia. Dom João até tentou enrolar, mas a pressão foi grande. Em 1821, ele voltou para Portugal, mas deixou aqui o filho dele, o príncipe Dom Pedro. E dizem que ele falou para o filho: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me has de respeitar do que para algum desses aventureiros. Malandro, né? Ele sabia que a separação era inevitável. O resto, a gente sabe. Portugal tentou apertar o cerco de novo de. Pedro não gostou da ideia de voltar a ser só um príncipezinho obediente. A elite brasileira apoiou ele e em 7 de setembro de 1822 veio o famoso Grito às Margens do Ipiranga. Então, quando a gente para pensar, a nossa independência não foi uma guerra sangrenta de libertação como a dos nossos vizinhos. Foi um processo político complexo, uma espécie de divórcio arranjado dentro da própria família real. E tudo começou com a decisão de um príncipe medroso de fugir do Napoleão e cruzar o oceano com uma corte cheia de piolhos. A história do Brasil é mesmo fascinante. E aí? Curtiram essa viagem no tempo? Se você aprendeu algo novo hoje, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhar com a galera. A sua ajuda é fundamental para a gente continuar produzindo conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!